Bom dia. Nós vamos falar, iniciar, hoje, que não vai dar para concluir no dia de hoje, falarmos sobre batismo. Porque eu vejo que, apesar das pessoas estarem há tempos aí frequentando um templo, uma denominação, acharem que compreende sobre o batismo, na verdade a maioria nada entende, nada sabe. As pessoas muitos acham que o batismo é uma opção. Eu posso me optar por batizar ou não. Eu posso esperar para depois me batizar. E não é assim. Outros acham, não, eu não estou preparado agora para ser batizado. Já ouvi tanto isso. Eu acho que não estou preparado para ser batizado. Quando eu estiver, mesmo que eu vou me batizar. As pessoas não entenderam que o que separa o batizado e das pessoas não batizadas, as pessoas batizadas das não batizadas, é simplesmente a morte. Segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho, é praticamente impossível alguém ser salvo se não passou pelas águas batismais. Mas o que é? Uma água poderosa? Não. Outras pessoas entendem, não. Quando eu entrar no batismo ali, Deus já vai me mudar e eu vou sair diferente. Não é Deus que vai mudar. É nós que vamos mudar. O que é o batismo? Nós nos batizamos quando nós entendemos de ter vida em Cristo. Quando entramos nas águas, nós estamos querendo ser uma nova criatura. Nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados. A partir de agora eu vou ser uma nova criatura em Cristo. Por isso a necessidade do batismo. A pessoa ele não é batizada, mas ela foi salva, não. As pessoas hoje gostam muito de enganar. Alguém faleceu, aí as pessoas ficam, não tem problema, ele era uma boa pessoa, Deus está abençoando, vai recolher ele. Não, foi para o inferno, vai padecer eternamente. Temos que ser claros, não estamos tentando ofender quem quer seja, mas sim trazer luz, esclarecer este assunto. Mandamento é uma ordem do Senhor. Eu vejo muitos templos, a maioria de pregadores, não ficam chamando as pessoas na frente, levanta a mão se você aceita Jesus ou deixa de aceitar. E se levantar a mão não significa nada. A pessoa realmente aceita o Senhor quando ela se submete às águas batismais. Não é aceitar. Primeiro, eu não tenho que aceitar Jesus, é Ele que me aceita. Eu sou um pecador, eu sou falho, quero que você me aceite. Então eu vou mudar de vida. A partir de agora, quem roubava não rouba mais. Quem mentia, enganava, prostituía, enfim. Não vou fazer mais. Então eu concordo com o Senhor. Essa concordância no batismo. Eu estou afirmando isto e nasce uma nova criatura. A partir dali, você é pessoa diferente. Pregadores, templos, denominações têm uma prática que é errada, de fazer curso de batismo. Não, tem que fazer curso de batismo de dias. Está errado. Porque quando uma pessoa quer ser batizada, nós devemos batizá-la imediatamente. Porque se alguém chega até mim e fala, pastor, eu quero ser batizado em Cristo, eu não concorde com esse batismo. Não, vamos fazer um curso, vai ser depois, amanhã depois. E se essa pessoa vier a falecer, ela vai se perder, ela não será salva. Mas em contrapartida, eu serei responsável por ela. Eu vou prestar conta da sua vida.
porque eu impedir dela ser salva. O Senhor vai cobrar essa alma de mim. Então, qualquer pessoa que vem até mim, fala, pastor, eu quero ser batizada, eu com certeza, na mesma hora, vou providenciar para que isso aconteça, para que ela seja então batizada. Tem que olharmos isso, nós temos que observarmos isso para não incorrermos em erro. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Então nós vamos começar hoje, talvez amanhã, vamos estar falando sobre esse tema, não sei quantos dias. Hoje nós vamos começar, eu vou começar aqui com vocês, aqui no livro de Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfesos, no capítulo 4, no versículo 5, diz assim: há um só Senhor, é um só sobre o nosso Deus, uma só fé, que é a nossa fé em Cristo Jesus, e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e para todos. Só tem um batismo, tá? Estou falando de batismo nas águas. Depois nós estaremos falando sobre batismo com o Espírito Santo. Mas agora nós estamos falando sobre batismo comum. O que ocorre? Hoje criaram-se vários tipos de batismo. Assim como a Igreja Católica, outras batizam ali jogando um pouco de água. Aspersão. Errado. Nós temos o exemplo, Jesus nos mostrou como devemos ser batizados. Como? Assim como ele foi. Ele buscou, procurou João Batista veio, foi enviado por Deus exatamente antecipado para preparar o caminho de Jesus, inclusive para batizá-lo. Jesus foi até João Batista, ali no Rio Jordão, e ele o batizou. As pessoas hoje em dia dizem, pastor, então como foi no Rio Jordão, nós temos que ser batizados em água corrente. Não, você tem, não é as águas ali que vai lhe purificar, não, tá? Eu tenho que ser batizado em Israel. Não, você pode ser batizado em uma banheira, você pode ser batizado em uma piscina, você pode ser batizado em uma lagoa, você pode ser batizado no mar, você pode ser batizado no rio, não importa. Desde que seja o lugar onde você seja submergido ali na água, o seu rosto desça na água. Você não pode ser batizado, entrar debaixo de uma torneira e falar que está sendo batizado. O que não pode ocorrer é como aconteceu lá agora há poucos dias, agora no início desta pandemia, a igreja Renascer em Cristo, dando um balde com água para cada pessoa, mandando elas olhar e elas mesmas enfiarem a cabeça dentro dos baldes se batizando. Isso não existe. Tá? Não tem, infelizmente hoje o que eles fazem do evangelho é coisa assustadora, realmente nos preocupa, tem um dedo. Mas apesar de estar na Bíblia, a tendência é piorar a situação. Então o batismo primeiro tem que ser feito por um homem. Uma mulher foi ali, ela me batizou. Não, a mulher não tem autoridade espiritual para batizar quem quer que seja. Tá? Você, um homem, Deus tem que ser batizado. Tem que ser um pastor? Necessariamente não. Pode ser um homem de Deus ali, um cristão pode batizar um outro. Não tem que ser necessariamente um pastor. Mas o batismo tem que ser na expressão. E o batismo nós vamos ver, está acompanhando que é em nome de Jesus. Também não se pode batizar crianças, porque criança não tem entendimento. Você pega uma criança, batiza ali, quando for mais depois ela não sabe o que ela batizou. Eu passei no batismo. Assim como a igreja católica, quando as crianças nascem, joga água no rosto da criança e fala que está batizando. Que não funciona o batismo, a criança não tem a menor noção. O batismo tem que ser as pessoas de maneira consciente saber. Pessoa já crescida com entendimento para ela tomar a decisão. Eu quero batizar em Cristo Jesus. Não é nós não podemos
obrigar ninguém a ser batizado. Nós não podemos exigir que ela seja batizada. Nós não podemos falar, não, você tem que vir para Cristo, obrigar. Porque na hora, ela como criança, você como os pais, obriga ela ali. Ela aceita. Só quando ela crescer, ela não quer. Ela vai por outro caminho. Então, batismo, uma pessoa tem que vir de livre e espontânea vontade. Eu quero ser batizado de maneira consciente. Assim como também nós não batizamos criança recém-nascida. Criança recém-nascida nós apresentamos ao Senhor. Segundo a Bíblia, o ensinamento, a criança nasceu com 8 dias. Nós apresentamos ela ao Senhor. Apresentar, não batizar. O batismo depois de adulto. Batismo depois que a pessoa cresce. É um só batismo. O batismo por imersão, não a participação. Inclusive, tem algumas denominações que dizem evangélicas, também estão batizando por aspersão. E é errado. Então, nós temos que entender isso. É um só batismo, é uma só fé. Nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Tá? Vamos para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3. Lucas 3, no versículo 3 também diz assim: então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para o perdão do pecado. Quem foi ele que fez isso? Era João Batista, não era Jesus. Se nós voltarmos no versículo 2, você verá. Anás e Caifás esse ofício de sumo sacerdote. Foi nesse mesmo ano que João, que é João Batista, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória. O Senhor convocou. No convocatório do Senhor no deserto. Então ele percorreu toda a região próxima do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento. O que é o batismo nas águas? Ah, não, eu me arrependo. Até hoje eu era mentiroso, eu era um prostituto, um adúltero, um desonesto, um ladrão, mas eu me arrependo. A partir de agora eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero me batizar. Eu vou batizar. Assim que eu batizei, eu já senti isso, já senti aquilo. Mentira. Isso é carnal, é emocional. Não existe nada disso, tá? O batismo quem batiza somos nós, é uma decisão nossa. É nós que decidimos. Ah, não, na hora ali o Espírito Santo nos tomou. Não, não é assim. Não funciona assim. Nós estamos ali, as pessoas ficam emocionadas porque tomaram uma decisão de abandonar a antiga vida e começar uma vida nova em Cristo Jesus. Por isso, a pessoa está emocionada. Não, agora é uma nova vida. Então o que acontece? Não me venha dizer, não, porque agora, quando ali eu já entrei na água, já saiu uma nova criatura. Nós saímos das águas batizadas porque nós tomamos a decisão. Olha, eu agora vou viver em Cristo, por Cristo, para Cristo. É isso que essa decisão, que quem tomou, que nos tomou, foi ele. É cada um de nós que toma essa decisão. É desta maneira, não é de uma outra maneira. Então, as pessoas ficam esperando, muitas pessoas são decepcionadas. Ah, não, eu batizei, mas não senti nada. Nós não vamos sentir nada, é nós que temos que decidir. Eu vou enterrar, eu vou sepultar todo o meu erro, todo o meu pecado. Agora eu vou ser uma nova criatura. Eu vou agir de maneira diferente, eu vou viver de maneira diferente. Eu vou viver em Cristo para Cristo. Eu vou viver o Evangelho, eu vou praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, agora, só que temos que entender uma coisa, é obrigatório. O batismo, assim como você fala, é mandamento, é ordenança do Senhor. Nós não podemos mentir, nós não podemos enganar, prostituir, nada. Nós
temos que devolver os nossos dízimos ao Senhor, que é 10% tudo aquilo que vem nas nossas mãos. Também nós temos que ser batizados. Batismo de imersão. Se você não batizou, você não está batizado, você não está salvo. Se você morrer hoje, você vai para o inferno. Essa que é a realidade. As pessoas têm que ter esta consciência. Ah, pastor, quero me batizar, como que eu faço? Ah, não, você quer batizar? Ah, se me procurar, eu vou dizer, não, vamos batizar agora, não tem problema. Eu não posso, nenhum homem de Deus, nenhum pastor pode negar o batismo, a água batismais das pessoas. Ah, não, batizar daqui uma semana, um mês, não. E se essa pessoa morrer, eu vou prestar conta da alma dessa pessoa? Negativo, vou batizar agora. Você quer? Você se arrepende dos seus pecados? Você reconhece Jesus como seu Salvador? Você confessa isso livre, espontânea vontade? Então tá, então vamos entrar na água aqui e vamos batizar. Tá bom? Vamos em Colossenses 2:12. Isto aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Nós submetemos ao batismo. Então, o nosso batismo não é na vida de Jesus, não. Nós nos batizamos na morte de Jesus. Agora estou me matando. Eu estou sepultando o velho homem, a velha carne, o homem pecador. E vou nascer uma nova criatura em Cristo. Em Cristo. Uma vez que eu estou sendo ressuscitado, matei aquele velho homem, matei aquela velha mulher. Agora eu sou uma nova pessoa em Cristo. Eu vivo de acordo com os preceitos de Cristo. Então, da mesma forma, também somos ressuscitados. Primeira ressuscitação, você morreu ali e ressuscitou agora, ressuscitou de forma diferente. E segundo, nós teremos vida eterna em Cristo. Assim como ele foi ressuscitado, nós também seremos. O batismo é na morte. Estou sendo batizado na vida de Jesus. Ah, estou sendo batizado no sangue de Jesus. Não existe batismo no sangue de Jesus. Eu vejo as pessoas, como falam, tem muitos que falam coisas sem ter noção. Eu já vi pessoas querer expulsar demônio no sangue de Jesus. O sangue de Jesus não vai feito para expulsar demônio. Ah, não expulsa no sangue de demônio. O demônio vai rir da sua cara. Nós expulsamos em o nome de Jesus. Então, nos batizamos. Agora a nova criatura em Cristo. Agora sou uma nova criatura, uma nova vida. A minha vida está em Cristo. Então eu não posso, uma vez que eu confessei, que eu assumi, que eu morri para o mundo, eu tenho que viver como uma pessoa morta para o mundo. Antes eu menti, agora eu não posso mentir porque eu morri para a mentira. Eu não posso prostituir porque eu morri para a prostituição. Nós somos nova criatura, nós somos ressuscitados em Cristo. Volto a insistir. Muitas das pessoas se sentem enganadas, não, porque na hora que eu batizei, eu senti isso, mas isso é emocional, você não sentiu nada. Ah, eu vou sentir isso, você não vai sentir nada. Você tem que sentir de que forma, que agora você é uma nova criatura. Então, quando eu vejo alguém dizer assim, não, eu não estou preparado para o batismo, eu não estou no momento, você não está preparado para ter vida. Você está morto no pecado, você está morto nos pecados e vai continuar morto no pecado. Ah, eu não vou batizar porque eu fumo, eu bebo, eu estou vendo de forma errada. Abandone o erro. Se você quer ter vida, quer ter compromisso com Jesus, abandone o erro e se converta. Porque não venha com essa história, não, Cristo me entende, é porque eu estou respeitando, eu não quero. Não, se você o respeita, você abandona o erro. Se você respeita, você abandona o pecado. Você abandona tudo que não presta e se submeta a ele. Aí sim você se batiza.
Agora, se você está pensando em se batizar e depois continuar no erro, não faça isso não. Não faça, que você estará pecando ainda de forma mais séria. Vamos voltar em livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Em Atos, né, que nós vamos falar bastante, né? Que ela fala bastante sobre batismo. Atos, porquanto, no versículo 20 fala assim: porquanto continuou Pedro, está escrito no livro dos Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, ainda que outros ocupem o seu lugar, e que outro ocupe o seu lugar. Sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que ele foi elevado dentre nós ao céu. É fundamental que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Olha, escolha no nosso meio. Vamos escolher, foi uma precipitação de Paulo, de Pedro. Pedro se precipitou, eu já falei sobre isso, escolhendo por ele. Nós vamos escolher alguém aqui, de acordo com a palavra de Deus, para ocupar o lugar de Judas Iscariote, o traidor. Tem que ocupar, lá no livro dos Salmos, está escrito que fica deserto o seu lugar e que ocupa o seu lugar. Então vamos arrumar outro para ocupar. Ele não tinha noção, ele não sabia, estava no início ainda, que o apostolado, quem escolheu foi Jesus. Jesus que escolheu o apóstolo. Prova tal que eles escolheram Matias. Mas só que Matias não venceu o apóstolo. Ele foi a escolha do homem, de Pedro. Quem venceu o apóstolo, quem foi? Foi Paulo. Tempos depois, Jesus apareceu e chamou. Porque apóstolo, estou dizendo até um pouco do assunto só para falar sobre isso. Apóstolo é aqueles que viram Jesus. Hoje existem tantos aí que se diz apóstolo, que diz isso, diz aquilo. Não, mas apóstolo mesmo é aqueles que viram Jesus, aquele que Jesus o chamou. E o último, Paulo fala sobre isso, o último foi Paulo. Então foi aqui Pedro escolhendo de acordo com a visão dele. Não teve uma pessoa que desde a época do batismo de Jesus, que acompanhou, que estava com Jesus desde a época do batismo até quando ele subiu ao céu, quando ele ressuscitou. Precisava de uma testemunha. Por que tinha que ser desde o batismo? Para poder pregar o evangelho, nós temos que pregar o evangelho a partir do batismo. E qual que era a forma? Testemunha, demonstrando, não, eu vi, naquela época, o início da igreja, a igreja dos primogênitos, ele falou, não, eu vi Jesus ser batizado na água, e é o exemplo que nós temos que batizar, nós temos que ser batizados. Por esse motivo, todos que eram apóstolos, que era testemunha desde a época do batismo, porque nós temos que pregar o batismo. Nós temos que falar sobre o batismo. Não adianta falarmos com as pessoas que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, mas se não falar com elas, você tem que se batizar. E quando você não batizar, você não está salvo. Você não está salvo. O Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele só começou o ministério dele depois que ele passou pelo batismo. Jesus viveu 30 anos aproximado como uma pessoa normal. Ele só veio exercer o ministério terreno dele depois que ele passou por batismo ali com João Batista. Ele foi batizado a partir daí. Então o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus, o conduziu ao deserto, onde ele foi tentar, depois ele saiu exercendo o ministério dele. Tudo inicia no batismo. Então não me venha dizer que você é crente, que você é evangélico, se você não foi batizado, se você não passou para as águas batismais. E tem que ser passado de acordo com a Bíblia. Pastor, quem me batizou na época foi uma mulher, então procura outra pessoa, um homem, para confirmar esse batismo seu. Pastor, quando eu me batizei, eu não sabia bem por que eu estava batizando, eu não me lembro, então confirme esse batismo seu.
Como que você pode falar que você é salva se quando você foi batizado você nem sabia por que você estava sendo batizado? Eu participei de um curso, mas não entendi bem. É saber que o batismo é quando você está sepultando o velho homem, sepultando a velha mulher e nascendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Então nós vemos que tem que ser desde do batismo. Vamos lá para Mateus 3. Mateus 3 no versículo... Falando sobre João Batista. Vou começar do versículo 1, tá? Para você entender. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Tanto primeiro João Batista, depois Jesus, o início da pregação sempre foi: arrependei-vos. É arrependimento, é abandonar o pecado. Arrependei-vos, que o reino está próximo. O reino dos céus está próximo. E versículo 3 diz: e este é aquele que foi anunciado pelo profeta Elias, pelo profeta Isaías, perdoe, que foi anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A maioria sabe, quem não sabe, veredas é caminho, né? Que foi endireitar os seus caminhos. Então, o próprio profeta Isaías, há anos atrás já tinha profetizado, revelado que antes de Jesus viria, então, João Batista, que viria preparando o caminho do Senhor como veio. Tá? Então, aqui é esta afirmação. Muito bem. João, versículo 4 diz: João tinha suas roupas feitas de pelo de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele tinha uma maneira peculiar de vestir e de se alimentar. É um homem que veio mesmo, era como um nazireu, separado para servir a Deus. Ele não se contaminou com nada do mundo, desde o nascimento dele. O anjo do Senhor tinha falado com o pai dele, a mãe dele, que ele não deveria tomar bebida alcoólica, fazer nada disso. Então, desde criança, ele foi separado para o Senhor, mesmo porque ele foi enviado para preparar o caminho do nosso Senhor. A ele via gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a província adjacente ao Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por João no Rio Jordão. Eram batizados por ele no Rio Jordão. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que viam seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzei sim frutos que mostrem vosso arrependimento. Ou seja, o Batista traz fruto, não adianta vir querer batizar aqui não. Se arrependa, produzir frutos que mostrem o seu arrependimento. Abandone o erro, abandone o pecado, aí sim você se batiza. É isso que o João Batista está falando. Quando ele viu os fariseus, saduceus, que vinham em busca do batismo. A pregação dele, hoje se nós pregarmos assim, nós apanhamos. Ele dizia raça de víbora. Jesus também chamava, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. Aí continuou falando, no versículo 11 ele diz assim: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha, recolherá o celeiro do seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. É produzir fruto. Não adianta vir falar que nós vamos batizar e você vai continuar no erro, então não batiza não. Se arrependa, abandone o erro. Não vai pensar só porque vou batizar, agora eu estou salvo. Não, para você ser salvo até abandono. O batismo do arrependimento. Eu arrependo. Eu vou sepultar o velho homem, vou sepultar a velha mulher. Vou nascer em Cristo Jesus, uma nova criatura. Está pensando só batizar e continuar do mesmo jeito? Não, você não vai conseguir. Esse assunto nós vamos continuar amanhã.
Mas dentro mais alguns versículos nós vamos estar falando, deixando isso bem claro. E depois também no finalzinho não está falando também sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.